Missa é em memória da alma de Dom Darcy Milani, patriarca da Igreja. Faremos da Santa Missa em memória da alma da patriarca Dom Darcy Milani. Canto de entrada, na página 9, o número 1. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Mais uma vez. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas, um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas, um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos, vocês que estão aqui presentes, os nossos irmãos que nos acompanham todo sábado para esta Santa Missa, em sufrágio da alma do nosso bispo fundador, nosso patriarca Dom Darcy Milani, que partiu de uma forma muito inesperada para a casa do Pai. Rezar para que Deus acolha esse grande bispo, esse servo de Deus, tantas graças através da sua intercessão aqui na terra, e derramou sobre cada um de nós, suas orações, sua dedicação de vida, ficou marcado, estampado. E foram tantas homenagens nesse final de semana para este bispo, mostrando como o amor de Deus estava presente nele, ao redor e através da sua obra. E nós, como membros da Igreja Católica Conservadora, o nosso coração ainda em luto, nos colocamos em dedicação e oração a Ele. E pela Igreja que permanece viva e permanecerá viva por longos anos, até a volta de Cristo. Por isso eu quero convidar a você a colocar com a sua cabeça baixa, com teus olhos brandos. Vamos colocar no altar de Deus a alma desse grande homem. Colocar no altar de Deus a Igreja Conservadora. Colocar no altar de Deus também para que o novo pastor que vai nos guiar à frente, como um novo líder, também seja inspirado pelo Espírito Santo.
Ilumine o clero, os padres e os bispos que irão votar logo em seguida, daqui a alguns dias, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa igreja num espírito de unidade e também de perseverança e tradição naquilo que é deixado para nós. Essa primeira Ave Maria é pela alma do nosso patriarca. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo perdão de seus pecados, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todos os nossos falecidos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciemos juntos a nossa Santa Missa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou subir ao altar de Deus. Ao Deus que é a alegria de minha juventude. Fazei justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra o povo ímpio. Livrai-me, Senhor, do homem iníquo e enganador. Vós que sois, ó Deus, minha fortaleza, porque me repelistes, e porque eu hei de andar triste, enquanto me aflige o inimigo. Enviai-me a vossa luz e a vossa verdade, que me conduza e acompanhe até o vosso santo monte, até a vossa morada. Vou subir ao altar de Deus, ao Deus que é a alegria de minha juventude. Ó Deus, meu Deus, eu vou louvarei com a cítara, e tu, porque estás triste, ó minha alma, porque me afliges. Espero em Deus, pois ainda eu hei de louvar a Ele que é a minha salvação e o meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vou subir ao altar de Deus. Ao Deus que é a alegria de minha juventude. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E Ele fez o céu e a terra. Confessemos os nossos pecados. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de ti, perdoe os teus pecados e te conduza à vida eterna. Amém. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Onipotente e Misericordioso nos conceda o perdão,
absolvição e remissão de nossos pecados. Amém. Ó Deus, volvei para nós o vosso olhar e dai-nos a vida. E o vosso povo se alegrará em vós. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. E concedei-nos a vossa salvação. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o meu O clamor. Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Dignai-vos afastar de nós, Senhor, as nossas iniquidades, a fim de mereçamos ingressar de alma pura no vosso santuário, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos pedimos, Senhor, pelos méritos de todos os vossos santos e santas, especialmente daquela cuja relíquia aqui se encontram, que vos digneis perdoai-me todos os meus pecados. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Para eles brilhe a eterna luz. A vós convém, Senhor, o hino de louvor em Sião e a oferta do nosso voto em Jerusalém. Ouvi a minha súplica, Senhor, e toda a minha carne será perdoada e meus pecados serão perdoados diante os vossos olhos. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e servas, pela remissão de vossos pecados, a fim que por meios piedosos consigam alcançar a vossa vida eterna. E também o nosso servo, patriarca Dom Daci Milani, dá-lhes a ele o descanso eterno e a salvação merecida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados e atentos para ouvirmos com atenção a palavra de Deus na noite de hoje. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos e contemplarão, e não os olhos de outros. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. Todos? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor
eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamação é Santo Evangelho na página 93, o número 122. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossos caminhos, vem iluminar nossas ideias, vem iluminar nossas angústias, vem iluminar as incertezas, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos que meu Pai confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei todos aqueles que crêem no Filho no último dia. Pelas palavras desse Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Sentadinhos, um breve alguns minutos.
a leitura do livro de Jó, querendo ou não, ela é muito marcante. Eu posso dizer a vocês que a leitura de Jó, quando ele fala que gostaria que as palavras dele fossem escritas, gravadas, numa inscrição com um ponteiro de ferro, com chumbo, foi uma coisa que eu demorei muito a compreender. Porque eu pensava somente que Jó dava testemunho da sua vida, do que ele tinha passado. Mas Jó deixa para nós também que nós podemos também cravar a nossa história com um ponteiro de ferro. Podemos cravar a nossa história como a nossa vida ela é tão passageira. Podemos deixar gravado o nosso legado e a nossa vida. E as leituras todas falam de ressurreição, porque a ressurreição é o que nós acreditamos. E o único mal irremediável que vamos tomar de frente é a morte. E mesmo assim não devemos temê-la, pois nós acreditamos em Jesus, porque ele veio cumprir a sua missão, não perder nenhum daqueles que Deus deu. Nós somos os pequeninos do reino do céu, quando nós nos colocamos debaixo da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqui, em exceção algumas pessoas, talvez não conheceram a história de Dom Darcy Milani, mas, querendo ou não, ele escreveu a sua história, ele colocou a sua vida pública à disposição de nosso Senhor, dando a sua entrega total. E a obra da Igreja Conservadora, espalhada no Brasil inteiro, é prova que, de fato, este homem, além de cravar a sua história, a sua vida no coração de muitas pessoas, como Jó usa essa expressão nessa primeira leitura, ele também mostra que é possível cantar o Magnífica de Maria. Lá no Evangelho de São Lucas, do capítulo 2, assim que Nossa Senhora visita a sua prima Isabel, quando a criança pula de alegria no seu ventre, quando pula de alegria, João Batista pula de alegria no ventre de Isabel. Depois que elas se saúdam, Nossa Senhora canta: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em meu Deus, meu Salvador. E a nossa vida não é diferente, meus irmãos. Nós devemos também cantar o exulte de alegria, porque a nossa vida pertence a Deus e fazer a vontade dele é um privilégio para nós. E foi um privilégio para Dom Disseu, foi para Dom Darcy, será para nós também encontrarmos com nosso Senhor e dizer: meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu fiz a tua vontade e somente a ti eu servi. Eu cantei o Magnífica de Maria com o meu coração, com meus lábios, com o meu testemunho, dizendo que a minha alma glorifica a ti, meu Deus, meu Salvador. Tanto que uma vida de entrega que parou toda a região sul, com tantas homenagens, até ainda há pouco, olhando nas minhas redes sociais, tantas homenagens, tantos vídeos, porque de fato ele abraçou a cruz, usou o exemplo de Nossa Senhora, como todos nós sabemos que ele tinha uma devoção apaixonante por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ali ele abraçou a devoção mariana, nos mostrando que através de Maria nós chegamos a Jesus. Ela, Nossa Senhora, não tem o poder de nos salvar, não, mas ela tem o poder de nos levar para a salvação, de nos entregar a Jesus, que é o Salvador, o intermédio entre Deus e os homens. É por isso que a segunda leitura de São Paulo aos Romanos fala: a esperança, meus irmãos, ela não decepciona. A esperança em Deus, o amor que é derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo. Por que a esperança não decepciona? Porque nós caminhamos para a salvação eterna. Nós caminhamos para o encontro definitivo com Deus. E lá, na hora que chegar o nosso momento de ser julgado ou vivo ou mortos, a esperança da ressurreição que nos leva diante ao nosso juiz supremo. E a esperança do reencontro, de abraçar alguém que nós amamos, está lá nos esperando. O avô, o tio, o bispo, os padres, que também nós temos tanto carinho, porque acreditamos que rezamos pela alma dele e a salvação deles veio através do perdão dos pecados. Por isso, São Paulo ainda diz muitos que hoje, pois bem,
A prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores, nós fomos muito amados por Deus. E percebam que São Paulo ele fala abertamente, de coração aberto, dizendo que a morte de Cristo foi por nós e continua sendo. Um homem de 88 anos de idade, ainda na sua velhice, o seu cabelo branco, que mostra a maturidade de governar não só uma igreja, mas padres, bispos, com tantos pensamentos diferentes, mas focado no objetivo, o céu, a salvação, as bênçãos das almas. Confesso a você que, eu até brincava, né, com o Diego, quem me dera chegar a 88 anos, nós vamos chegar, né, Diego, meio capenga, meio faltando um braço, saúde, mas ele estava ali, orando, rezando, e conseguiu viver 51 romarias, e cada romaria mais cheia que a outra, nos mostrando que através de Nossa Senhora, nós devíamos ter a esperança da nossa saúde, da nossa salvação, que a oração nos leva a lugares que ninguém imagina. Por isso que eu posso dizer que quando chega o nosso momento, que não sabemos a hora da partida, do nosso encontro definitivo com Deus, a morte, ela é o único mal remediável que a gente não sabe quando vem, e quando ela vem devemos estar preparados. E toda vez perguntava, Dom Daci, o senhor está preparado? Ele dizia, mais que pronto, porque ele serviu a Deus de todo o seu coração. Que exemplo nós gostaríamos de ter, melhor que esse? E toca o nosso coração dizer, e nos orgulhamos também de dizer, somos da Igreja Católica, Apostólica, Conservadora, dizendo no âmbito de conservar as verdades litúrgicas, a verdade divina, a verdade eucarística. Sabemos também que o nosso patriarca não tinha muitas papas na língua para quem tinha que dizer, mas ensinava com sabedoria. E nós devemos nos orgulhar, sim, de olhar para cima da nossa igreja, estar ali conservadora, por mais que muitos não entendam, mas ali está uma vida de oração de muitos. E tantas pessoas que receberam graças alcançadas pelo intermédio do nosso patriarca e pelo intermédio da nossa instituição. Deus não é prioridade da igreja conservadora, da igreja romana, da igreja brasileira. Deus não é prioridade de ninguém. Deus é de todos nós. E foi isso que ele passou. Que Deus não é prioridade de ninguém, mas Deus realiza as bênçãos a quem procura ele. E tanto que é verdade, meus irmãos, que o Evangelho deixa muito claro que quando o Senhor Jesus vem à Terra, ele diz que ele não veio para fazer a vontade dele. Ninguém perguntou qual era a vontade de Jesus, mas ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, com o único objetivo, salvar aquele que o Pai o dá, aquele que se aproxima dele. E nós nos aproximamos de Jesus, e a missão de Jesus é nos salvar. Tem uma passagem do Evangelho que eu não vou saber nem o versículo e nem o capítulo, mas que diz assim: o que é preparado para Satanás é o lago eterno, aonde o fogo não se apaga, e ali haverá choros e ranger de dentes para Satanás e seus anjos. Mas nenhum momento Jesus diz que é para o homem, para o ser humano, porque a salvação, ela só depende de nós. Porque ele está de braços abertos esperando todo sábado para a Santa Missa, toda quarta-feira para o terço. Ele também está na tua casa, no teu trabalho, te olhando, te observando, suas ações e atitudes. E ali, meus irmãos, o que nos condena não é a nossa falta de ir à igreja, muitas das vezes, mas é como está agindo o coração humano. É o nosso coração que nos leva para aquilo que não é nosso. O inferno não é o nosso lugar, mas nós nos condenamos através do ego, da vaidade, da superioridade, mas a gente percebe que tudo que temos aqui em volta é passageiro e não levamos nada. Não levamos nada, a não ser as boas obras e a boa saudade e a boa ação. O que nosso patriarca levou com ele? Amor. Foi o que a gente podia dar para ele. Esperança e oração. E tenho certeza que ele se alegra assim com tantas homenagens oferecidas e com o coração enlutados. Mas ao mesmo tempo,
ele nos convida a seguir a missão de Jesus. A igreja não pode parar, a igreja não vai parar. E a nossa missão agora é nos orgulhar da nossa fundação, é orgulhar-nos de dizermos, não, eu sou da igreja conservadora, eu tenho alguém que me inspira a seguir. Porque, meus irmãos, a vontade de Jesus é a salvação e ele nos apontou e nos apontava que Jesus era o Senhor, que Jesus ele é o Salvador. Mas sem intercessão de Maria, não podemos chegar a lugar nenhum. Eu tenho, essa semana, eu conversava com uma colega minha, que inclusive também trabalha no Machado, antes mesmo de eu saber da notícia de Dom Disseu, ela disse assim, você tem medo da morte? Eu disse, não, não tenho. Não tenho, mas eu não quero que seja agora. Ela me olhou de novo e disse, então você tem medo da morte? Eu disse, não tenho, mas não quero que seja agora. Mas se for agora, o que eu posso fazer? É ser julgado conforme minha ação e minha atitude. Todos nós não devemos ter medo desse momento, porque ele é natural. É algo que é natural de se passar, mas aí o que nos prende muitas das vezes? A gente diz que não quer ir agora, porque temos uma vida promissora, temos os filhos que vamos deixar, temos obras ainda não acabadas, temos projeto, temos sonho, temos medo de deixar para trás a esposa e os filhos. Mas isso não nos cabe. Esse momento de sabermos quando ou qual não é do nosso interesse. Mas quando chegar, é estarmos de coração e de cabeça erguida diante de nosso Senhor e sermos limpos e honestos com Ele e estar prontos para ser julgados daquilo que nós fazemos às escondidas e os outros não veem, porque aos olhos de Deus nada se esconde, e dizer, não, Senhor, eu errei, eu pequei, mas pela Tua misericórdia eu serei salvo. É isso que o coração tem que estar limpo. É isso que o coração nosso tem que dizer, não, eu não tenho medo, mas se for a hora, eu estou pronto. O Salmo, ele fala uma coisa que nós devemos levar para casa. O Senhor, Ele é a minha luz e... Vocês lembram que o Salmo falava? O Senhor é minha luz e salvação. Se Ele é a nossa salvação, quem eu poderei temer? Que é um dos estrofes que ele fala. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é minha proteção e luz perante... O Senhor é minha luz e proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Foi o primeiro estrofe que a gente leu. O segundo, que eu quero deixar também marcado no coração de vocês é: ao Senhor eu peço uma única coisa, só meu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a sua suavidade no Senhor e contemplar no seu templo. E a gente vai dizer, no templo de pedra? Não, no templo do nosso coração. É contemplar. E o santuário também não é só a obra material, mas é o santuário do coração que nós transportamos para todos os lugares. E termino essa reflexão dizendo com toda a clareza, com toda a certeza do mundo, que a nossa passagem na terra, ela é um grão tão pequeno de areia. E nós temos que fazer valer a pena cada passo, cada respiração, cada ato. Nós temos que ser vivos, mas vivos em Deus, não na vontade do mundo, não vivos no pecado, mas vivo em Cristo. Combater o bom combate, guardar a fé e contemplar a carreira. A gente sempre vê essa mensagem, né, quando é um falecido. A gente diz, nossa, mas fulano guardou a carreira, combateu o bom combate. Tá certo. Só que agora é o momento da gente também combater o nosso bom combate. E ninguém completou aqui na igreja ainda a sua carreira. Estamos, no caminho. E agora, meus irmãos, o que faremos como igreja? O que faremos como ovelhas? Eu também, como padre, o que faço como o pastor desta comunidade, mas dependendo de um outro pastor acima? É rezar. É rezar para que o Espírito Santo, como a segunda leitura falou, guie as pessoas, guie para que a igreja tome caminhos que consigam, que continuem os passos de Dom Daci. E agora, meus irmãos, com toda essa reflexão, cabe agora pensarmos em nós também.
Quero que vocês vão para casa não pensando na morte. Não, isso não, tá? Isso não. Não devemos pensar, nossa, agora eu saí da missa e já tenho que me preparar. Olha, isso é de cada um. Mas o que eu quero dizer é que o nosso coração tem que estar alicerçado no Cristo, alicerçado na Eucaristia, alicerçado em Deus e na proteção da Virgem Maria. Seguindo esses exemplos, nós alcançaremos uma vida definitiva no céu. O inferno não é para nós, o céu é o nosso lugar que devemos ir e queremos, devemos almejá-lo. Mas agora, olhando quem temos de exemplo, no céu eu tenho certeza que temos duas pessoas, Dom Disseu, que para mim ele está no céu e não tem que me diga o contrário, e Dom Darcy também, tá? Duas pessoas que agora serão intercessora nossa. E agora, meus irmãos, o que eu levo para casa na missa de hoje? Esperança. Esperança da ressurreição. Esperança de uma vida eterna. E compreender que a tua vida, que a minha vida, não é em vão. Pode ser pequenininho? Pode. Mas faça valer a pena. Grave a tua vida como Jó cravado com uma ponteira de ferro no chumbo, mostrando o teu coração e tuas boas obras. Porque a única coisa que fica quando nós partimos é a boa lembrança nossa. Vou dizer uma coisa para vocês. Só fica gravado na terra depois que a gente morre duas coisas. Ou a nossa bondade ou a nossa maldade. Qual queremos ser lembrados? Pela maldade que nós fazemos e pelas nossas safadezas? Não, é pela nossa salvação. Perdão, pelas nossas boas obras que alcançaremos a salvação. Então, meus irmãos, é gravar no coração do outro quem somos. Pessoas boas, pessoas amadas, servos de Cristo. E assim alcançaremos a nossa salvação eterna. Por isso, meus irmãos, em um instante de silêncio, a gente mantém o nosso coração em oração a Dom Darcy Milani, nosso patriarca, e peça a Deus não só por ele, mas pelos teus familiares. No momento de oração silenciosa, peça que Deus acolha a alma dele, nossos familiares também, que já partiram, e também guie a Igreja Conservadora no bom caminho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Com alegria cantemos o canto do ofertório. Na página 21, número 25. Senhor, vos ofertamos em súplice oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com pão, o pão vai converter-se na carne de
e o vinho será o sangue que derramou na cruz, e o vinho será o sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalho e repouso, nossa alegria e dores, trabalho e repouso. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu, vosso sacrifício lhe seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor receba de tuas mãos esse sacrifício para louvor e glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que já partiram, especialmente também pela alma do nosso bispo patriarca e fundador, Dom Daci Milani, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, e que une os mortos e os vivos no mistério do amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Corações para o alto. Já os temos voltados para o Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e necessário. É verdadeiramente justo e necessário. É nosso dever e nossa salvação. Damos graças sempre em toda parte. A vós, Santíssimo Senhor, Pai onipotente e eterno Deus, por meio de Cristo nosso Senhor. Por ele louvo os anjos, a vossa majestade, adora as dominações, treme as potestades, cantam numa só exultação os céus e a virtude dos céus. Juntamente com bem-aventurados serafins, aos seus cânticos louvor pedimos, deixai que se una nossas vozes, para dizermos ou cantarmos em súplice louvor. Santo, 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 sois vós, Senhor, Deus dos exércitos celestes. O céu e a terra estão repletos de vossa glória. Hosana no mais alto dos céus. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, humildemente vos rogamos e pedimos que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, estas dádivas, essas oferendas santas e imaculadas, que em primeiro lugar vos oferecemos em favor de vossa Santa Igreja Católica. Dignai-vos dar-lhe a paz e protegê-la em todos os recantos do mundo, mantendo sempre unida e governada. Também vos oferecemos em favor de vosso servo, esse que celebra essa Santa Missa, do nosso futuro Bispo Patriarca, dos bispos, padres diocesanos, seminaristas e de todos que vivem na verdadeira doutrina e guardam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, de vossos servos e servas, de todos que se acham aqui presentes, cuja fé, cuja devoção vos é manifesta. Em favor dele vos oferecemos, ou eles próprios oferecem, este sacrifício de louvor, em favor de si próprio e de todos os seus, para a redenção de suas almas, para obter a salvação e a segurança que esperam, que a vós dirige suas preces, ó eterno Deus vivo e verdadeiro. Unidos na mesma comunhão, veneramos em primeiro lugar a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do Filho de Deus, Senhor nosso Jesus Cristo, e também a memória de vossos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo e André, Tiago Maior, João e Tomé, Tiago Menor, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, João e Paulo e Cosme e Damião, e de todos os santos por seus merecimentos e preces, concedei-nos que sejamos fortalecidos sempre com o socorro de vossa proteção,
pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oblação, Senhor, que nós, os vossos servos, união com toda a vossa família, vos apresentamos. Também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo. Concedei-lhes a remissão de todos os pecados. Dignai-vos aceitá-lo de bom grado, fazer que decorram na paz todos os dias da nossa vida. Preservai-nos da eterna condenação. Emunerai entre vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oblação, Deus, dignai-vos abençoá-la, recebê-la e aprová-la plenamente, tornando perfeita e digna de vos agradar. Fazei que ela se torne para nós o corpo e o sangue de vosso diletíssimo Filho, Senhor nosso Jesus Cristo. Na véspera de sua dolorosa paixão, o Senhor Jesus, tomando o pão em suas mãos santas e veneráveis, erguendo aos olhos aos céus para vós, ó Deus, seu Pai onipotente, deu-vos graças, abençoou, partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, após a ceia, o Senhor Jesus também, tomando o preciosíssimo cálice em suas mãos santas e veneráveis, deu novamente graças, abençoou e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério de fé, que será derramado por amor de vós, de todos os homens, para a remissão dos pecados. Toda vez que isso fizerdes, fazei-o em memória de mim. Na página 23, o número 29. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar ao eterno Deus cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterna.
Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do seu Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males do passado, presentes e futuro, pela intercessão da bem-aventurada Mãe de Deus, a gloriosa sempre Virgem Maria, do bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e André, e todos os santos, concedendo-nos propício a paz em nossos dias, e com o socorro de vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação. Pelo mesmo Senhor nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que sendo Deus, vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Esta mistura sacramental do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós que vamos receber o penhor de vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Dai-lhes o descanso. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Dai-lhes o descanso. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Dai-lhes o descanso eterno. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a vós apóstolos: deixo-vos a paz, dou a minha paz, não olheis para os meus pecados, mas sim para a fé da vossa igreja. Dignai-vos dar-lhe a paz e a unidade, como é desejo vosso. Ó Deus, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vós, por vontade do Pai, a cooperação do Espírito Santo, deste vida ao mundo com a vossa morte, pelo vosso corpo e sangue secretíssimo, livrai-me de todos os meus pecados, de qualquer males, fazei que eu persevere sempre intimamente, afeiçoado aos vossos mandamentos, que eu nunca me separe de vós. Ó Deus, que viveis e reinais com o mesmo Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Apesar de minha indignidade, Senhor Jesus Cristo, ouso receber o vosso corpo, fazer que esse ato não se torne para mim motivo de condenação, mas ao contrário, pela vossa misericórdia, se torne proteção e saúde para minha alma e meu corpo. Ó Deus, que viveis e reinais como Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tomarei o pão do céu e invocarei o nome santo do Senhor. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. O que retribuirei ao Senhor por tudo que ele me fez, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Entre louvores invocarei o Senhor e serei salvo de meus inimigos. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Irmãos, para sermos dignos de receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos juntos o ato penitencial. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de vós, perdoe vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor onipotente e misericordioso vos conceda o perdão, absolvição e remissão de todos os pecados. Amém. Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, que é aquele que me enviou, para que todos se salvem. Em Jesus, o Cordeiro de Deus,
aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Canto de comunhão na página 79, o número 98. Bendigamos ao Senhor, que nos une em caridade, que nos nutre com amor, em o pão da unidade. Ó Pai nosso, um só corpo em Deus formamos, pelo dom da caridade, um só pão nos alimenta, pão real, pão da unidade. Ó Pai nosso, conservemos a unidade, o mandato do Senhor. Brilha a paz um dia. Amém. Onde é ódio, vem amor. Ó Pai nosso, de Jesus é sempre ordem. Manda o mal com bem pagar, num perdão sincero e amigo, seu amor testemunhar. Ó Pai nosso. Nosso silêncio para nossas orações pessoais. Fazei, Senhor, que guardemos em alma pura o que recebemos em nossa boca, que este alimento temporal se torne remédio celestial. Senhor, eu comi o vosso corpo e bebi o vosso sangue, que eles me absorvam intimamente. Não deixeis que permaneça mancha alguma de pecado em mim, que fui alimentado com sacramentos tão puros e santos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. agrade-vos a Trindade Santa, a homenagem deste vosso servo, concedei que se torne aceito a vós o sacrifício que na minha dignidade ofereci a vossa majestade, e por vossa misericórdia fazei-me digno de atrair a vossa graça sobre nós, e em favor daqueles por quem ofereci, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me,
Sangue de Cristo, inebriai-me. A água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Fazei, ó Pai, que vossos filhos e filhas, pela quais celebramos este sacrifício, este sacramento pascal, chegue a luz e a paz da vossa casa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado a todos que rezaram conosco na noite de hoje. E a missão de Jesus agora é nossa. E o coração ainda tem que estar radiante, não pela tristeza, mas sim pela ressurreição, o encontro com Deus. Terminamos essa missa com o nosso dever cumprido. E agora, como ovelhas do Senhor, é levar a missão de Jesus a quem precisa, uma palavra para quem também necessita, e nos orgulharmos de qual instituição fazemos parte, sem ter medo. E fica agora também as nossas orações pela Igreja Conservadora, para que o Senhor nos guie no verdadeiro caminho, nos guie, nos mostra como será, como Deus quer que guie, e também pela intercessão de Dom Dacimilane, tudo correrá nos seus conformes. Em junho, Corpus Christi no próximo mês, se eu não me engano, né? Vocês podem me corrigir? Dia 4, quinta-feira. Corpus Christi, missa às 19h30, em honra ao Santíssimo Sacramento, aqui na nossa comunidade. E prepare-se, venham, vamos juntos celebrar Corpus Christi, celebrarmos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos receber a bênção final, para ir para nossos lares, para nossa casa, que essa bênção de Deus, pela intercessão de todos os santos, venha sobre nós, sobre nossa família, que a nossa semana seja uma semana repleta das bênçãos de Deus. O mês de maio está terminando. Tantas graças recebemos do Pai, tantas graças que Deus nos derramou. Saiam daqui dessa celebração eucarística com o coração cheio do Espírito Santo, agradecidos por tudo que Deus te concedeu e vai nos conceder cada vez mais. Que a tua semana seja repleta de várias notícias boas, das bênçãos de Deus sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Miguel Arcanjo e de Santo Expedito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que essa bênção permaneça sobre vós, hoje e sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. Vocês sabiam que o tempo da Páscoa terminou, né? Terminou domingo passado com Pentecostes e nós voltamos para o tempo comum. E com alegria vamos viver o tempo que a igreja nos oferece através dos evangelhos, glorificando a Deus sempre com nossa vida. Canto final. Na página 56, o número 63. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei, no céu, com minha mãe estarei.
no céu, no céu, com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, aos anjos me ajudando, e inocentando, louvores lhe darei, no céu, no céu, com minha mãe estarei, no